Curiosidades do mundo animal. Você conhece todos os tipos de golfinhos? Os cetáceos correspondem a uma ampla diversidade de mamíferos marinhos, que se dividem em dois grandes grupos: os misticetos, que possuem placas de barbas, e os odontocetos, com presença de dentes. Dentre destes últimos, existem várias famílias onde se localizam diferentes animais conhecidos comumente como golfinhos, os quais geralmente se destacam por suas habilidades sociais, até com os humanos, e chamativas formas de comunicação. Essas características levaram essas espécies a serem consideradas inteligentes, por seu comportamento diferenciado. Neste artigo de Perito Animal apresentamos as diferentes espécies de golfinhos com nomes e fotos. Continue lendo. Também lhe pode interessar características dos golfinhos família Vulpinidae. Esta família é composta não apenas por espécies comumente conhecidas como golfinhos, mas também por algumas chamadas baleias dentadas, entre as quais estão as orcas. As características gerais deste tipo de golfinhos constituem um grupo taxonomicamente diverso, o que os torna a maior família de cetáceos. Se você quer saber mais sobre os cetáceos, significado, tipos e características, não hesite em consultar este post que recomendamos. Seus tamanhos variam de 1,5 até cerca de 10 metros. Têm uma faixa de peso entre 50 e 7.000 kg. Geralmente os machos são maiores que as fêmeas. É comum a presença de uma espécie de focinho alongado. Embora todos tenham uma estrutura conhecida como milão, constituída de tecido adiposo e que utilizam para a comunicação e ecolocalização, em alguns a testa se projeta graças a este órgão. Os corpos têm o formato de torpedo e são aerodinâmicos. Costumam ter cores mais ou menos uniformes. São carnívoros e consomem principalmente peixes. Possuem hábitos exclusivamente marinos. Espécies de golfinhos da família Vulpinidae e seu estado de conservação. Alguns dos tipos de golfinhos e seus nomes que integram a família Vulpinidae são os seguintes. Além disso, também mencionamos o estado de conservação de cada espécie de golfinho que existe. Golfinho de Rissogrampus griseus, menor preocupação. Golfinho comum de Lepnusca pensis, menor preocupação. Golfinho rotador Stetonella longirostris, menor preocupação. Golfinho de Frasillas genudopisosei, menor preocupação. Golfinho nariz de garrafa Turciopus truncatus, menor preocupação. Golfinho de Solas genurinchus australis, menor preocupação. Golfinho chileno Cephalorhynchus eutropia, quase ameaçado. Golfinho corcunda do Atlântico Sousa teosii, em perigo crítico. Golfinho australiano, Orcaila insani, vulnerável. Golfinho de dentes rugosos, Stenobredanensis, menor preocupação. Família Anidae. Esta família tem certa controvérsia taxonómica, no entanto, nos guiamos pelo que consta na União Internacional para a Conservação da Natureza e o Sistema Integrado de Classificação Taxonómica, onde é reconhecido um gênero, com uma espécie, o boto cor-de-rosa, Inia geofrancis, e duas subespécies, E. G. poliviensis e E. G. geofrancis. Esta espécie está classificada na categoria em perigo. Entre as características deste outro tipo de golfinho encontramos: habita em ecossistemas de água doce, da bacia do rio Amazonas e Orinoco. É o maior das espécies de golfinhos de rio, alcançando dimensões de cerca de 2,5 metros e pesos próximos dos 210 kg. Apresenta acentuado dimorfismo sexual, de fato, um dos mais evidentes dentro dos cetáceos, já que os machos são maiores. Quando jovem é cinza escuro, mas quando envelhece se torna rosado, e os machos têm um tom mais intenso. Se alimenta de uma grande variedade de peixes. Não hesite em dar uma olhada neste artigo sobre as características dos botos. Família Lipotidae. Nesta família de golfinhos está localizada uma única espécie que é conhecida comumente como Vaigilipotes vacilifer, e é um tipo de golfinho endêmico da China. Lamentavelmente a espécie está classificada em perigo crítico, possivelmente extinta, já que o último relatório oficial de avistamento foi no ano 2002. Entre as características deste tipo de golfinho encontramos que é um golfinho de água doce. O corpo é aerodinâmico e fusiforme. Possui um focinho alongado. A coloração é cinza azulado com o ventre branco. A faixa de peso varia entre 40 e 170 kg. O comprimento varia entre 1,40 e 2,50 metros aproximadamente. Sua dieta consiste praticamente no consumo de peixes. Família Platanistidae. Esta é outra família que corresponde com um tipo de golfinho de rio. Taxonomicamente consiste em apenas um gênero, uma espécie, conhecida como golfinho do rio sul da Ásia Platanista ganstica, e duas subespécies, P. G. ganstica e P. G. minor.
Está considerada em perigo de extinção. Suas principais características desses tipos de golfinhos são: destaca-se seu longo focinho, que pode alcançar até cerca de 20% do tamanho corporal total, mede até cerca de 21 cm, é relativamente plano, alarga-se na ponta e curva-se ligeiramente para cima. As fêmeas sexualmente maduras possuem o bico mais longo que os machos. Têm 70 ou mais dentes, os quais são visíveis até quando a boca está fechada. São de cor cinza marrom, dorsalmente mais escuros que o ventre, e podem ter a região ventral rosada. Pesam entre 50 a 90 kg e têm uma faixa das dimensões de 2 a 4 metros de comprimento. São estritamente carnívoros. De fato, os principais predadores em seu habitat, onde consomem principalmente peixes, mas também crustáceos e moluscos, família Pontoporidae. Corresponde a um tipo de golfinho conhecido como golfinho do Rio da Prata ou Taninha Pontoporia blainvillei. É uma espécie endêmica da Argentina, Brasil e Uruguai. Está classificada como vulnerável. Entre seus principais aspectos característicos podemos mencionar: seu focinho é longo e um pouco estreito. São menores que outros tipos de golfinhos em questão de tamanho, medindo entre 0,7 a 1,7 metros de comprimento. Quanto à massa corporal, pesam de 25 a cerca de 32 kg. Os machos são menores que as fêmeas. Possuem uma das maiores taxas de crescimento entre os cetáceos, sendo esta uma característica particular nas fêmeas. Dorsalmente podem ser marrons a cinzas, enquanto que ventralmente a tonalidade é mais clara. Sua alimentação é especializada em peixes e invertebrados aquáticos. Se você está interessado na classificação dos animais invertebrados, não hesite em ler este artigo de perito animal que recomendamos. Habita em ecossistemas marinhos costeiros de águas turvas ou claras, e eventualmente em estuários. Diversas espécies de golfinhos foram capturados e submetidos a treinamentos para serem apresentados em espetáculos em parques e zoológicos. Esses são animais de vida selvagens, portanto, a menos que sejam resgatados para se recuperar por algum tipo de acidente que tenham sofrido, devem permanecer em seus habitats naturais. Do perito animal convidamos você a não frequentar espaços onde esses animais são mantidos para fins de entretenimento. Imagem Terra de Delfins. Se deseja ler mais artigos parecidos a tipos de golfinhos, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de Curiosidades do Mundo Animal. Referências da Silva, V. Trujillo, F. Martim, A. Zerbini, N. Crespo, I. Aliaga Roussel, I. Liam, Rieves, R. 2018. Inês Gil Francis. Tem o Red List of Threatened Species disponível em ilt.i/https://510 org/10.2305/IUCN. UC 2018-2 RLTS T10831503585152 NDGT acesso em 5 de maio de 2022 ITC 2021 Inês Gil Francis disponível em ilt.i/https://www.itis gov/servlet/singlerpt/singlerpt sears_net oplico igual ts ciandam.i/sears_value igual 1804007 número nulo IGT acesso em 5 de maio de 2022 Bibliografia Animal Diversity Web 2020 disponível em ilt.i/https://animaldiversity org/IGT acesso em 5 de maio de 2022 IUCN 2022 La lista roja de espécies ameaçadas de la UICN versão 2023 disponível em ilt.i/https://www.iucn Red List org/IGT acesso em 5 de maio de 2022 ITC 2021 Odontocity disponível em ilt.i/https://www.itis gov/servlet/singlerpt/singlerpt sears_net oplico igual ts ciandam.i/sears_value igual 1804004 número nulo IGT acesso em 5 de maio de 2022